Olá, meus queridos amigos e meus irmãos do canal O Retorno da Glória. Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre cada um de vocês. Amém? Meus queridos, e antes de nós irmos para o nosso assunto de hoje, se vocês ainda não pediram o seu livro digital O Retorno da Glória, 21 Dias de Poder, não se esqueçam de pedir o seu, porque ele foi feito com todo carinho, para que vocês possam aprender a buscar o verdadeiro batismo do Espírito Santo. E quem quiser receber o livro digital gratuitamente ainda hoje, mande uma mensagem para o WhatsApp que está aqui na tela, ok? E dizem as Escrituras: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Bom, conforme nós estamos nos aproximando mais e mais do fim do tempo da graça, como diz o Espírito de Profecia em Testemunhos para Ministros, página 117, haverá maiores demonstrações do poder pagão e deuses pagãos revelarão seu poder e se exibirão diante das cidades do mundo. Ou seja, os espíritos de demônios tanto se utilizarão de imagens de deuses pagãos e também se manifestarão à semelhança desses deuses para confundir a mente do povo, a fim de que esses não aceitem a mensagem de que Cristo é o Senhor e que salvação só existe nele. E, meus queridos, uma pequena demonstração da grande confusão com relação aos deuses pagãos foi dada lá no dia 21 de setembro de 1995, quando algumas estátuas de Ganesha, um deus hindu em forma de elefante, tanto na Índia como em outros países, começou a beber leite que era oferecido por seus adoradores. Bom, o Senhor não vai tolerar por muito mais tempo o paganismo e também a falsificação do Evangelho, e logo a profecia do nosso Salvador relativa aos juízos que caíram sobre Jerusalém terá um segundo cumprimento, do qual aquela terrível desolação no ano 70 depois de Cristo foi apenas uma pálida ilustração. E se vocês ainda não leram o trecho do livro O Grande Conflito, que fala que da sorte recaiu sobre Jerusalém no ano 70, nós podemos contemplar a condenação de um mundo que está hoje rejeitando a misericórdia de Deus. Então leia, para que vocês entendam o que vai acontecer com aqueles que estão pisando a lei do Senhor e adorando a criatura em vez do Criador. Contudo, Deus em sua infinita misericórdia sempre anuncia os seus juízos antes de os enviar. E queridos, conforme está registrado no livro O Grande Conflito, página 29, algum tempo antes de Jerusalém ser destruída pelos exércitos romanos, apareceram sinais e prodígios que pré-anunciavam o desastre e a condenação. E o Espírito de Profecia nos diz que, no meio da noite, uma luz sobrenatural resplandeceu sobre o templo e sobre o altar. Também, nas nuvens, durante o pôr do sol, se formavam como carros e homens de guerra reunidos para a batalha. E além disso, à meia-noite, uma das gigantes portas do templo se abriu sem o auxílio de mãos humanas. E por fim, as pessoas escutavam vozes misteriosas dizendo: "Saiamos daqui, saiamos daqui." Veja, assim como aconteceu no passado, também está acontecendo em nossos dias e ainda acontecerá no futuro. Deus tem enviado, e Ele ainda vai enviar sinais e maravilhas para que a humanidade consiga compreender que o tempo está próximo. E queridos, embora são muitos sinais que têm acontecido e outros que ainda vão acontecer, não podemos nos esquecer das maravilhas que ocorreram ao redor de todo o mundo durante o ano de 2020. E aconteceu que, em vários países do mundo, como Brasil, Eslováquia, Estados Unidos, Argentina e outros, muitas pessoas relataram e, na verdade, filmaram sons vindos do céu como se fossem toques de trombetas. E apesar da ciência ter dado algumas explicações do que poderia ter causado esses fenômenos, lembre-se que, mesmo os judeus vendo os fenômenos no céu, os quais o próprio Espírito de Profecia confirmam que eram sinais de Deus, ainda assim, os judeus não atentaram para esses sinais e, com certeza, muitos sábios daquela época tentaram explicar o fenômeno para então acalmar o coração das pessoas. Queridos, verdadeiramente Deus pode fazer o mar se abrir e também formar uma coluna de fogo para mostrar o seu poder sobrenatural. Contudo, vemos no decorrer de toda a história do Antigo Testamento, e mesmo no cumprimento de profecias do Apocalipse, como na profecia do grande terremoto, do sol escurecendo, da lua como sangue e da queda das estrelas, que Deus se utiliza de fenômenos naturais para alertar o mundo e o seu povo. Contudo,
não serão apenas os sinais de Deus que serão vistos em maior número nesses últimos dias, mas os espíritos de demônios também demonstrarão em breve muitos sinais. E diz o Espírito de Profecia, terríveis cenas de caráter sobrenatural logo se manifestarão nos céus, como indício do poder dos demônios, operadores de prodígios. Os espíritos diabólicos sairão aos reis da terra e ao mundo inteiro para segurá-los no engano e forçá-los a se unirem a Satanás em sua última luta contra o governo de Deus. É bem verdade que Deus é o Todo-Poderoso e que Ele fez e ainda fará grandes maravilhas. Contudo, assim como no passado Jesus dizia que aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, hoje, Deus tem se utilizado mais de sinais naturais do que sobrenaturais para falar ao seu povo, justamente para que apenas os sinceros de coração consigam entender os sinais vindos dos céus. Mas para aqueles que estão mais empolgados com o sobrenatural do que com o assim diz o Senhor, será permitido ao inimigo das almas demonstrar sinais de caráter sobrenatural para desde agora e também no futuro confirmar esses insinceros na mentira. E dessa forma, tanto governantes como o povo comum vão ser confirmados no engano satânico. E diz o Espírito de Profecia, levantar-se-ão pessoas pretendendo ser o próprio Cristo e reclamando o título e culto que pertencem ao Redentor do mundo. Efetuarão maravilhosos prodígios de cura, afirmando terem recebido do céu revelações que contradizem o testemunho das Escrituras. Amigos, nós estamos diante de uma cena de confusão como nunca foi vista. Antes de Satanás aparecer como Cristo, os espíritos imundos trabalharão arduamente com o sobrenatural para então minar a confiança no assim diz o Senhor e encher de entusiasmo pelo sobrenatural, tanto cristãos como não cristãos. E dessa forma, quando Satanás aparecer como Cristo, a maioria do mundo se curvará diante dele porque anteriormente foram acostumados a dar crédito ao sobrenatural em vez de dar crédito à verdade deixada por Deus através das Sagradas Escrituras. E um grande exemplo do que vai acontecer em breve ocorreu lá no dia 11 de junho de 1988, quando um homem apareceu de repente diante de uma grande multidão em Nairobi, no Quênia, a qual estava ali reunida para testemunhar então as curas milagrosas de uma falsa profetisa chamada Mary Akatsa. E no momento em que ele apareceu, todos se curvaram diante dele, pensando que era Jesus Cristo. E, queridos, esse homem realizou ali várias curas e ele também operou um fenômeno sobrenatural, o qual eles chamam de magnetizar a água. E um pouco mais para frente, Benjamin Creme, ele confirmou que quem apareceu naquela reunião foi o próprio Maitreya, o Cristo cósmico. Ou seja, o próprio Satanás se manifestou como homem no meio daqueles cristãos. Queridos, somente no constante estudo das Sagradas Escrituras, em conjunto com o Espírito de Profecia, nós podemos ficar de pé naquele tempo, porque se não estivermos firmemente ancorados na verdade presente para esses dias, o fato de pertencermos à igreja remanescente não será o suficiente para não sermos enganados pelas doutrinas de demônios. Portanto, leiamos e estudamos profundamente a palavra de Deus e o Espírito de Profecia com muita oração, pedindo que Deus não nos deixe desviar nem para a direita nem para a esquerda do caminho. Bom, nós vamos ficando por aqui, mas antes vamos fazer uma oração. Senhor, nosso bom Deus e nosso Pai, louvado e exaltado seja o Teu nome. Pai, vemos que os Teus sinais estão sendo dados para que compreendamos que o fim de todas as coisas está muito próximo. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos firmados na verdade presente e não nos deixe ser enganados por doutrinas de demônios. E isso nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, se esse vídeo foi edificante para vocês, não se esqueçam de deixar aí o seu like e de fazer o seu comentário para então ajudar na divulgação dele, ok? E todos aqueles que quiserem, deixem também o seu pedido de oração, porque diariamente temos orado pelos pedidos que são feitos aqui no canal. Então, um grande abraço a todos e até a próxima.